Olá, começa agora mais um Ideias da Aldeia para as 22 cidades acrianas. E hoje, dia 28 de dezembro, aniversário da capital dos acrianos, da cidade de Rio Branco. Eu vou bater um papo com o historiador e presidente da Fundação Garibaldi Brasil, a Fundação de Cultura do município de Rio Branco, Marcos Vinícius das Neves. Boa noite, Marcos, bem-vindo a Ideias. Boa noite, Diogo. Uma satisfação estar com vocês no dia do aniversário da cidade. Marcos, hoje é aniversário de Rio Branco, existe uma polêmica em torno dessa data, mas antes da gente entrar nesse assunto, eu queria saber como que nasceu a capital dos acrianos. Olha, a capital, por si só, é resultado de todo um processo, né? Daí a importância da gente entender direito a história da cidade, porque o Rio Branco não se tornou capital à toa, né? Ela, na verdade, teve inclusive uma disputa pela capital. Em 1917, entrou um projeto de lei que unificava os departamentos. O Acre estava dividido em 4 departamentos: Alto Acre, Alto Purus, Alto Tarauacá e Alto Juruá. E cada departamento tinha um governante próprio, todos eles indicados pelo presidente da República lá no Rio de Janeiro. Em 1917, eles fizeram um projeto de lei para extinguir os departamentos e unificar todo o território federal sobre um único governante. Acontece que, nesse período, o governo federal estava investindo fortemente em Sena Madureira, porque Sena Madureira tinha uma posição mais central no território do Acre. Então, era mais justificável que Sena fosse a capital, porque ela ficava num ponto equidistante entre Cruzeiro do Sul e Rio Branco. E, além do que, toda a infraestrutura federal já estava estabelecida lá. Tinha Correios, a Inspetoria Federal estava lá, a Receita estava lá. Então, o governo federal estava realmente investindo nesse sentido e Sena Madureira tinha a sensação, né, a convicção de que seria a capital. Eu até defendo a ideia de que foi essa intenção de Sena Madureira, essa predisposição de Sena Madureira em ser a capital, que fez com que gerasse uma lenda lá em Sena que diz que Sena foi capital do território. Nunca foi. Mas existe essa crença? Existe essa crença lá. Burburinho de que se você perguntar para a Tainá, por exemplo, ela vai jurar que Sena foi a primeira capital do Acre, mas nunca foi. Não em detrimento de Sena Madureira, não por algum problema específico de Sena Madureira, mas muito mais em relação ao mérito de Rio Branco. Rio Branco, além de ser a capital política do departamento do Alto Acre, ela tinha uma importância econômica extraordinária. Não é à toa que os principais combates da Revolução Acreana se deram no Vale do Acre, e não no Vale do Purus nem no Vale do Juruá. O Vale de Chapuri até Porto Acre foi o palco da Revolução Acreana, né? Então o Vale do Acre era o vale mais populoso, era o vale com a economia mais forte e era o vale que tinha, portanto, maior influência no cenário, né, nacional, inclusive. Né? Por conta do escoamento de borracha, Marcos? Por conta do escoamento da borracha. Aqui no Vale do Acre, você tinha uma densidade de seringueiras mais importante. Mas, além disso, de Rio Branco corria um varadouro que ia para o norte da Bolívia, por onde vinha gado importado da Bolívia. A pecuária no Acre não é uma coisa nova. A pecuária no Acre começou praticamente junto com os seringais. E a rota comercial dessa pecuária vinha da Bolívia passando por Rio Branco e a partir daqui sendo distribuída para as outras cidades do Acre. Então, a importância econômica, somada à importância política que Rio Branco adquiriu por conta da Revolução Acreana, fez que nesse intervalo entre 17 e 20 a balança pendesse para o lado de Rio Branco. Então, em 1920, o território todo foi unificado e, desde então, Rio Branco passou a ser a capital do território unificado e, por consequência disso, passou a receber o maior volume de orçamento público, de dinheiro público, com qualquer capital. Que é natural com qualquer capital, e fez com que Rio Branco, então, tivesse um crescimento diferenciado em relação às outras cidades. Mas, no frigir dos ovos, a gente pode dizer que Rio Branco se tornou capital por mérito próprio. Correto. Marcos, e hoje é o dia 28 de dezembro. Mas existe uma polêmica aí com relação à data do aniversário de Rio Branco, 13 de junho ou 28 de dezembro. O que é que está em torno, o que é que fez com que essa polêmica se criasse? Olha, até 3 anos atrás, a data que era aceita como oficial, que estava oficializada, era 28 de dezembro de 1882, que marca a chegada do Nelton Maia na Gameleira. Acontece que essa data se chegou a essa data de 28 de dezembro através da memória oral.
Não tem nenhum documento. Não tem nenhum documento escrito que diga que foi no dia 28 de dezembro que Nelton Maia chegou aqui. Tem histórias contadas pelo próprio Nelton Maia para os seus familiares. Então, um sobrinho do Nelton Maia, chamado Newton Neltel Maia, contou que Neltel tinha falado para eles que eles passaram a noite de Natal no Seringal Bagaço, que é aqui a 6 horas de distância por Rio, de Rio Branco. E 3 dias após o Natal, eles teriam saído do Seringal Bagaço rumo a Chapuri. Chegando aqui na volta da empresa, Neltel viu a gamileira, viu que esse estirão do rio era um excelente porto e decidiu ali se estabelecer fundando a volta da empresa. Que é a Rua Eduardo Asmar. Que é a Rua Eduardo Asmar. Então, se demora 6 horas do Bagaço até aqui e eles saíram 3 dias após o Natal, eles chegaram aqui no dia 28 de dezembro. Ou seja, foi assim que se chegou a essa data. Lógica. Uma conclusão lógica a partir das informações orais, mas sem nenhum registro escrito. A data que estava sendo defendida, de 13 de junho de 1909, a base dela era que existia um decreto de criação de uma cidade chamada Penápolis nessa data. Que vinha do Seringal Penápolis. Não, que era o nome que o Gabino Besouro inventou para a cidade que ele pretendia estar criando. Veja só, entre 1882 e 1908, a cidade toda se desenvolveu na margem direita do rio, ou seja, no 2º distrito. Que hoje é o 2º distrito. Que hoje é o 2º distrito. Era o único distrito. Era o único distrito. Então, todo o povoado estava ali e ele seguiu as margens do rio. Foi uma cidade espontânea, tanto que os quarteirões lá são completamente irregulares, certo? Só que o lado de lá do rio, a margem direita, ela é alagável. Então, todo ano, na época do inverno, a cidade sofria alguns problemas por conta da alagação. Além do que, tinha toda uma área de pasto atrás da cidade e muito charco, então não tinha muito para onde a cidade crescer. Cunha Matos tentou tirar a sede da prefeitura daqui de Rio Branco e levar para Chapuri, não conseguiu. Plácido de Castro queria tirar a cidade daqui de Rio Branco e levar para o Chapadão do Maitá, que é onde hoje está o Aeroporto Internacional de Rio Branco. Não conseguiu. O Gabino Besouro, que chegou em 1908, ele também quis mudar a cidade de lugar. E ele percebeu que as terras na margem esquerda, que era o Seringal Empresa, eram terras altas, portanto propícias para a fundação de uma cidade. Ele então tentou comprar essas terras do velho parente, da viúva do velho parente, que ele já tinha falecido. E ela pediu um absurdo de dinheiro. Ele se recusou a pagar aquele dinheiro. A viúva do velho parente é a Isaura Parente? Não, a Isaura Parente era filha deles. Filha do velho parente. E às vezes é interessante isso porque tem uma série de lugares. A Isaura Parente é uma avenida, uma rua. Exatamente. Que todo mundo sabe onde é que fica a Isaura Parente, mas às vezes não faz ideia de quem foi. Quem foi ela? Foi a herdeira do Seringal Empresa. E aí o Gabino Besouro, diante da recusa da viúva de vender aquelas terras, por isso que ela pediu um preço absurdo, ele toma as terras na marra. Ele toma as terras do 1º distrito de Rio Branco na marra e fala, olha, você entre na justiça e corra atrás dos seus direitos, porque eu vou tomar as terras. E tomou. Então ele pegou esse trecho de terras que vai da margem do rio até a Avenida Ceará e quis aí fundar uma nova cidade, que ele chamou de Penápolis, em homenagem ao presidente na época, que era o Afonso Pena. Daí a cidade do Afonso Pena, Penápolis. Só que como a Vila Rio Branco, que tinha esse nome já desde 1904, Cunha Matos pega o nome Volta da Empresa. Já em homenagem ao Barão do Rio Branco? Em homenagem ao Barão do Rio Branco, em 7 de setembro de 1904, Cunha Matos muda o nome do 2º distrito, tira o nome Volta da Empresa e coloca Vila Rio Branco. E em 1904 a cidade já tinha 4 bairros. O bairro Canudos, que é onde hoje é a Cidade Nova, o bairro África, que é a atual Rua 1º de Maio, o Centro Comercial e o bairro 15. Que continua com o mesmo nome até hoje. Que continua com o mesmo nome até hoje. Então, quando o Gabino Besouro tenta fundar uma nova cidade na margem esquerda do rio, chamada Penápolis, esse espaço não se constitui como uma nova cidade, mas como uma extensão da cidade que já existia. Que era a Vila Rio Branco. Que era a Vila Rio Branco. Então, na verdade, o Gabino Besouro não conseguiu fundar a cidade. Era uma iniciativa dele. Dele, mas que não foi bem sucedida. Já em 1910, o outro governante, o Diocleciano Coelho de Souza, decide unificar os 2 lados da cidade, chamando os 2 de empresa. Então, já a partir de 1910, a cidade passa a ser considerada como as 2 margens do rio. E em 1912, o outro governante decide chamar definitivamente de Rio Branco.
Então, o que Gabino Besouro fundou em 1909 não foi uma nova cidade. Foi uma extensão Foi um bairro da cidade que já existia. Então, se a gente considerasse a data de 13 de junho de 1909, a gente já está incorrendo em dois problemas muito sérios. Primeiro, a gente ia jogar na lata do lixo da história a importância pioneira e fundante do segundo distrito da cidade. Né? Então, o segundo distrito não importa. O que aconteceu no segundo distrito não interessa para a cidade. Porque a cidade começou a partir do primeiro. Então... Começou a partir do primeiro. Então, havia uma distorção que relegava o esquecimento do segundo distrito, que era uma injustiça histórica, né? Absoluta. E o segundo problema, ao considerarmos 1909, a gente estava jogando fora também 30 anos da história dessa cidade. Que já haviam se formado com outros bairros, que eram esses 4 bairros. E que está relacionado com aquela pergunta que você fez. Como é que Rio Branco se torna a capital do Acre? Se torna a capital do Acre porque é a cidade mais antiga do Acre. Quando as outras cidades vão ser fundadas em 1904, a partir de 1904, né? Sena Madureira é 25 de setembro de 1904 e Cruzeiro do Sul 28 de setembro de 1904. Rio Branco já tinha 30 anos. Então Rio Branco estava muito na frente das outras cidades. Então é graças a essa antiguidade de Rio Branco que Rio Branco acabou se tornando efetivamente a capital do Acre. Ô Marcos, teve inclusive um debate na Câmara dos Vereadores para decidir, com participação de historiadores, de parlamentares, se a data correta de comemoração seria 28 ou 13, mas a gente pode abordar isso no bloco seguinte, eu não queria perder o fio da meada, e você falou do Neutel Maia. De todo modo, entre 13 e 28, uma coisa não pode ser negada, a importância dessa atitude visionária, né? A gente fala assim, pô, ali eu acho que dá para funcionar o início de uma cidade, né? Que de fato foi a rua Eduardo Asmar. Quem foi o Neutel Maia? Rapaz, Neutel Maia é uma figura fascinante. Fascinante por conta das posições contraditórias que ele assumiu ao longo da vida. Né? Neutel Maia veio para cá para ser seringalista. Mas logo ele percebeu que não dava para coisa e fundou uma casa comercial. Foi por isso que o que era para ser um seringal virou um povoado. Em vez de ser um espaço fechado de monopólio, se tornou um espaço aberto, onde qualquer pessoa podia aportar. Então ele teve papel fundante realmente de um povoado aberto. Mas ele se tornou comerciante, começou a negociar com o gado da Bolívia. Quando estourou a Revolução Acreana, de que lado que ele fica? Dos bolivianos. Dos bolivianos. Né? Então, durante a Revolução, ele se posiciona ao lado dos bolivianos. E no final da vida, né, no final da história dele no Acre, ele teve muitos problemas, porque ele se tornou dono de um cassino e o pessoal vivia pegando no pé dele que dizia que no cassino dele só ele ganhava nos dados. Então ele resolve ir embora do Acre. Né? E, um certo dia ele embarca num vapor e dizem as más línguas que ele vai embora dando uma banana para a cidade que ele havia fundado. Amaldiçoando a cidade de Rio Branco. Está aqui para vocês, não quero mais saber de vocês. Vai para o Rio de Janeiro e pouco tempo depois morre atropelado na Avenida Rio Branco. Um lugar com o mesmo nome trágica da cidade que ele fundou. Então, apesar dessas contradições todas, Neutel Maia foi uma figura extraordinária, porque soube não só ocupar um espaço indomado ainda, isso aqui era floresta bruta, como soube desenvolver isso, e foi um cara que socializou esse espaço. Nunca houve uma desapropriação de terras no segundo distrito da cidade. Foi ele que abriu esse espaço para que aqui se formasse um povoado. Bacana. Marco, a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Não sai daí, daqui a pouco a gente volta falando sobre o aniversário da cidade de Rio Branco. Estamos de volta conversando com o historiador e presidente da Fundação Garibaldi Brasil, Marcos Vinícius. Marcos, no bloco anterior a gente até antecipou. Como é que foi esse debate na Câmara dos Vereadores sobre a discussão da data? Ainda existe uma divergência ou
chegou-se a um consenso que 28 é realmente a data para se comemorar o aniversário de Rio Branco? Diogo, acho que essa foi a principal diferença entre o processo que foi desencadeado esse ano e aquele que aconteceu há 3 anos atrás. Há 3 anos atrás, um vereador fez um projeto de lei mudando a data da cidade de 28 de dezembro para 13 de junho. A Câmara de Vereadores não realizou nenhuma audiência pública, não realizou nenhum debate. Então, a mudança foi baseada numa única posição. Não houve a contraposição de diferentes posições, né? E isso configurou um problema, tanto que a data não aconteceu, né? O 13 de junho já se passaram aí 3 anos e não entrou na cabeça de ninguém e não tinha nenhum significado, né, emotivo com a cidade, enfim, ela não tinha raiz, né? Esse ano, o vereador Márcio Batista, líder da prefeitura, ele se dispôs a levar esse projeto de lei, mas a fazer um debate efetivo e profundo. E aí nós fomos para a Câmara de Vereadores, né? Eu fui o proponente da outra data de 13 de junho, se fez presente lá também. Tem um outro historiador também. Um outro historiador, e nós pudemos confrontar as duas versões da história. A versão que privilegiava o documento oficial e a versão que privilegiava a história oral. E depois dessa sessão na Câmara de Vereadores, que foi muito rica, eles fizeram várias perguntas, tiraram todas as dúvidas, a gente ainda realizou uma outra reunião, aliás, o vereador realizou, por iniciativa dele, uma audiência pública no auditório da Secretaria de Fazenda, onde estiveram presentes, além de alunos, também professores da UFAC, que se posicionaram favoráveis também a 28 de dezembro, e os vereadores puderam ver, então, várias visões, várias interpretações distintas dessa história. E, para nossa felicidade, inclusive vereadores que haviam votado na mudança anterior para 13 de junho, reviram seus votos, e essa nova mudança aconteceu por unanimidade. Todos os vereadores da atual legislatura votaram pela consolidação da data de 28 de dezembro, entendendo que essa está no sentimento, no coração da cidade, e que quem tem plausível. Nada mais plausível, a gente vai trocar um marco de fundação, que é uma árvore centenária que está lá até hoje, presenciando todos os acontecimentos desses 123 anos de história, por uma cidade que surgiu de um ato arbitrário de um governante autoritário? Que mudança era essa? Qual era a consequência disso na própria concepção dos cidadãos dessa cidade, né? Então, essa mudança não é uma mera mudança de data. Ela é uma mudança de concepção de cidade, de que forma a gente se relaciona com essa cidade, né? O prefeito Raimundo Angelim, dá muito gosto de trabalhar com ele exatamente por conta disso, porque ele tem uma visão muito emocional dessa relação que as pessoas têm com a cidade. Ô, né? Marco, isso entra justamente na pergunta que eu ia te fazer. Você, como presidente da Fundação de Cultura do município, que também cuida dessa parte do patrimônio histórico da cidade de Rio Branco, que, enfim, como a gente já falou, é a capital de todos os acrianos, né? Qual é o trabalho que a Prefeitura tem feito no sentido de aproximar o cidadão de Rio Branco da sua própria cidade? Esse foi praticamente o pedido expresso que nosso prefeito fez quando me convidou para ir para Garibaldi, Brasil. Porque como o Rio Branco é a capital, ele congrega aqui nessa cidade um pouco do resumo do Acre. Então aqui a gente tem comunidades que vieram de Tarauacá, comunidade de Cruzeiro do Sul, comunidade de Feijó, muita gente que veio de fora, do Rio de Janeiro, Paraná, São Paulo, Rio Grande do Sul, Bahia, enfim. Rio Branco é uma cidade diferenciada porque ela é um pouco um mosaico do que é o Acre. Então o prefeito já se ressentia, já no princípio, se você falar de Tarauacá é a terra do abacaxi ou da mulher bonita, se você falar de Cruzeiro do Sul é a terra da farinha, se você falar de Feijó é a terra do açaí, e Rio Branco é terra do quê? Né? Então um pedido que ele nos fez foi que a gente enfatizasse, que a gente fortalecesse, que a gente caminhasse muito concentradamente na direção de desenvolver, fortalecer as características culturais do nosso município. E elas existem, né? A gente não pode esquecer, por exemplo, que Rio Branco é o berço de uma religião amazônica chamada Santo Daime. A religião do Santo Daime, o mestre Ineu aprendeu a fazer o uso da ayahuasca aqui, lá no Alto Acre, lá em Brasileia, Assis Brasil. Mas foi aqui em Rio Branco que ele desenvolveu toda a sua doutrina. E que deu origem também à doutrina do mestre Daniel Matos, ambos maranhenses. Desenvolveram a religião ali nas margens do Igarapé Fundo, onde hoje é Vila Ivonete. Então, a partir daqui, o Santo Daime ganhou o mundo inteiro.
Essa é uma característica fundante de Rio Branco. Essa presença das diversas identidades culturais, dos diversos povos indígenas. A gente não tem nenhuma terra indígena no município de Rio Branco. Mas na cidade de Rio Branco a gente encontra os jovens de praticamente todas as etnias indígenas aqui estudando. Então, Rio Branco tem essa característica de síntese. Então, a gente pode dizer que Rio Branco é uma mini cidade cosmopolita? Eu acho que sim. Se você for pegar a Amazônia Ocidental, você vai perceber que num raio bastante amplo, Rio Branco é o centro. É o centro para onde convergem o que existe de melhor. Os jovens mais brilhantes que crescem nos municípios, automaticamente acabam vindo para Rio Branco. Aqui estão as instituições mais fortes. Então, Rio Branco tem essa característica um pouco metropolitana, um pouco cosmopolita, que faz, por exemplo, que na cena musical tantos grupos estejam linkados com o que está acontecendo no mundo e andem no mesmo compasso do que está acontecendo lá fora. Hoje até falei nisso, né, por conta de uma fala do prefeito Angelim, mas eu acredito que o Toninho tem completa razão, né? As pessoas olham no mapa, o Acre lá longe, e falam, mas o Acre é no fim do mundo. Não, é uma questão de perspectiva. O Acre é o princípio do mundo. O mundo começa a partir daqui, especialmente dessa região entre Rio Branco, Chapuri, que é o umbigo do universo. Ô Marco, uma coisa que é uma curiosidade também, assim, são 123 anos de cidade. Agora, por que Rio Branco não tem tantos prédios históricos? Mas tem, Diogo. Se você andar ali no bairro 15, você vai ver que o casario ali ainda é... Você podia estar andando ali em 1910 que não ia mudar muita coisa. Afora uma ou outra casa de alvenaria. Mas as casas de madeira ainda permanecem? Casas de madeira permanecem. Você vai no bosque, você anda nas ruas internas, você aqui e acolá encontra aquelas casinhas de madeira com seu padrão tradicional. Rio Branco foi durante muitos anos, até a década de 20, uma cidade pau. Uma cidade toda de madeira, que o grande medo, o grande terror dessa cidade... Era o incêndio. Era o incêndio, porque podia pegar fogo em tudo, na cidade toda. Só na década de 20 é que se começa a construir prédios de alvenaria, que faz, por exemplo, com que a Rua Eduardo Asmar, que tinha todos os comércios em prédios de madeira, gradativamente se transforma em prédios de alvenaria, todos do mesmo estilo, Art Deco. Né? Então você tem exemplares da arquitetura lá do princípio, de madeira. A casa da professora Florentina Esteves é de 1913. A casa tem 90 anos, 92 anos. Então, existe. Só que o problema é que isso não era valorizado anteriormente. Pois é, isso é uma impressão que você tem, é que Rio Branco vem... A cidade vem tendo uma necessidade de se resgatar, de se redescobrir. Porque quem anda pelo bairro 15, quem conhece a cidade de Rio Branco e anda pelo bairro 15, realmente vê algumas casas com uma arquitetura diferenciada, mas meio perdida no meio da alvenaria, que já tomou conta. Como é que faz para se fazer esse resgate da arquitetura da cidade? Através da conservação, de impedir que prédios interessantes que tenham essa memória em si sejam descaracterizados. Eu tenho ido numa casa ali no bairro 15, a casa da velha Neném Sombra, a avó do Silvio Margarido, por exemplo. Eu tive a felicidade de entrar na casa. A casa tem aquela arquitetura tradicional zona mesmo, quase do Seringal, a mesma arquitetura. A mesma arquitetura que a gente encontra no Seringal, Bom Destino, por exemplo, a gente vai encontrar aqui dentro da cidade. A coisa da varanda geminada no corpo da casa e a varanda que tem as portas para todos os quartos. Então tem uma arquitetura típica, só que não havia proteção a isso. O Conselho de Patrimônio Histórico agora funciona, já está promovendo os tombamentos e já existe inclusive uma consciência na sociedade, tanto no nível dos políticos quanto no nível da própria sociedade, que a cidade de Rio Branco tem um centro velho, que é a Rua Eduardo Asmar, o centro antigo da cidade, mas o primeiro distrito também tem um arruamento que é o centro histórico do primeiro distrito. Como eu falei para você, a cidade começava na margem do rio e ia até a Avenida Ceará. A cidade acabava na Avenida Ceará. Tanto que só até ali que os quarteirões são todos certinhos, foi planejado para ser assim. E dentro desse espaço a gente tem um conjunto de prédios que guardam essa memória da cidade. O próprio prédio da prefeitura, por exemplo, ele foi construído para ser uma penitenciária. E foi o antigo Hotel Chuí, não é isso? Ele primeiro foi uma penitenciária Ministro Vicente Hall. Depois o Guiomar Santos pegou e transformou no Hotel Chuí.
E por último, já nos anos 80, foi transformado no prédio da prefeitura. Então agora a gente vai reformar o prédio da prefeitura e nós vamos voltar às características do Hotel Chuí. Não as características da penitenciária, porque não ia ser legal. Não ia ser interessante. Mas a ideia é que dentro do Hotel Chuí, dentro do prédio revitalizado, a gente vai ter o espaço, o museu da cidade, contando todas essas etapas da evolução. Então isso é uma conquista, sabe, Diogo? Isso é uma coisa que estava no inconsciente da sociedade acreana. O trabalho agora é trazer o inconsciente, o que já existe dentro dos acreanos, para o plano do concreto e estabelecer mecanismos de proteção. O Marcos, você falou agora na penitenciária, no Hotel Chuí, e onde hoje é o prédio da prefeitura, e eu me lembrei de uma história que me contaram. Em Rio Branco tem uma série de histórias muito peculiares, assim. Nessa tua vida de pesquisador, porque você é um ávido pesquisador antes de mais nada, qual foi a história mais peculiar assim de Rio Branco que você se lembra? Eu sei que são muitas, deve ter vindo milhares na tua cabeça agora, mas o que foi assim uma história que te marca, assim, que te emociona? Eu do ponto de vista da emoção, a história que eu fiquei muito impressionado com essa história e não sosseguei enquanto não consegui escrever essa história, foi a história da professora Rosalina, né, que foi assassinada por um detento que estava ali naquele prédio da penitenciária. Foi essa história que eu tinha me lembrado. Pois é, mas é uma história muito sofrida, a família tem muitas reservas em relação a essa história. Então eu escrevi essa história na revista Outras Palavras, a Regina Cláudia está montando isso como uma peça de teatro, o Grupo Caratuja, as pessoas vão ter oportunidade de conhecer melhor essa história, mas existem várias versões dessa história, eu contei apenas uma delas. Mas é uma história que marca mesmo o sentimento da cidade, tanto assim que o túmulo da professora Rosalina é um dos mais visitados da cidade, do cemitério São João Batista, e as pessoas inclusive fazem promessas. O sofrimento dela foi tão grande que ela meio que se santificou. Agora, tem histórias maravilhosas, né, Diogo? Teve um combate na volta da empresa, né, foram 2 combates durante a Revolução Acreana aqui em Rio Branco, né, os 2 ali perto da Gamileira. O segundo combate, os brasileiros cercaram o acampamento boliviano e foi um cerco muito prolongado. Foram 10 dias de combates muito acirrados e tinha uma diferença das trincheiras brasileiras para as trincheiras bolivianas com alambrado no meio. E aí tem 2 histórias que são muito interessantes nesse combate da volta da empresa. Uma de um baixinho, pretinho, pequenininho, chamado Pio Nazário, que é nome de rua em Chapuri, e que era danado demais. Ele falou, eu vou fazer uma bomba incendiária que vai acabar com esse acampamento boliviano. E rapaz, deixa de besteira, você não está vendo que você não vai conseguir jogar a bomba lá? Vou mostrar para vocês. Aí fez a bomba incendiária, aí quando ele viu que os bolivianos bobearam, ele saiu correndo, cara, numa velocidade inacreditável. Chegou lá na margem do alambrado, jogou, conseguiu incendiar o acampamento boliviano e voltou correndo antes dos bolivianos darem um tiro sequer. Graças a esse episódio, ele se tornou um herói desse combate e ganhou o apelido de Pisa nas Asas. Em vez de ser Pio Nazário, ele era o Pisa nas Asas de tão ligeiro que o menino era. Mas tem uma outra história desse mesmo combate também, que diz que os brasileiros não estavam conseguindo se aproximar dos bolivianos. Para você ter uma ideia, eles iam cavando trincheiras em zigue-zague, assim, para tentar chegar na trincheira boliviana, mas não conseguiam. E o combate estava muito sofrido, muito dolorido, então diz que os brasileiros soltaram um boato. Soltaram o boato que no dia seguinte ia ter o ataque final. Eles iam decidir a parada de uma vez por todas. E eles decidiram que não vão usar armas de fogo, só armas brancas. E é histórico o medo que nossos amigos bolivianos têm de armas brancas, das peixeiras nordestinas. Diante da ameaça de uma invasão brasileira só usando peixeira, eles decidiram se entregar. No dia seguinte, quando o dia amanheceu, o acampamento boliviano está cercado de bandeiras brancas e os brasileiros foram vitoriosos no combate da volta da empresa. Isso é fato. Rapaz, isso é meio fato, meio lenda. Né? Então, a vitória brasileira no combate da volta à empresa se deu a um boato, se deve a um boato. Na verdade, tem a história da Revolução Acreana é toda cheia de coisas que são meio fato, meio boato. Não podem ser provadas, mas que também fazem sentido. Assim é a história do Acre, né? Mas, para falar da cidade, por exemplo, com a volta da data de 28 de dezembro, isso nos possibilita que resgate, por exemplo, uma história que estava esquecida também, que é a história da Rua da África. O primeiro nome da Rua 1º de Maio era Rua da África, porque ali moravam todos os negros da cidade. Esse ano, quando os grupos de capoeira foram fazer o Iê Camará, que é um grande encontro de capoeira, eles fizeram a passeata a partir da Rua da África, já
resgatando essa memória dessa rua, né? E se você for conversar com os antigos moradores da 6 de agosto, até hoje eles se referem àquela rua como bairro África. Então, a rua mudou o nome, mas a memória das pessoas permanece. Marcos, e para comemorar esse dia 28, aniversário da cidade, qual foi a programação realizada pela Fundação Garibaldi Brasil? Olha, nós tentamos pegar vários aspectos e, de uma certa forma, extravasar várias formas de sentir e ver a cidade, né? Pela manhã nós fizemos um concurso de pinturas no Calçadão da Gameleira, onde quase 20 artistas plásticos pintaram cenários, o rio, a Gameleira, o casario antigo. Então, a cidade vista a partir do Calçadão da Gameleira. Às 10 horas fizemos a inauguração da Farmácia Popular, uma atividade da Secretaria Municipal de Saúde junto com o Governo Federal e o Governo do Estado. Às 16 horas, uma corrida ligando o primeiro e o segundo distrito, simbolizando essa integração dos dois lados da cidade, uma corrida infantil que saiu da frente da prefeitura e cuja chegada foi na Gameleira, simbolizando esses dois pontos, unindo esses dois pontos da cidade. Às 17 horas, a inauguração do Parque do Tucumã, um grande presente do Governo do Estado para a nossa cidade. E às 19 horas, um show no Calçadão da Gameleira, que foi uma mostra, uma coletânea de algumas das músicas mais bonitas já produzidas e que cantam a cidade de Rio Branco. Então a ideia foi ressaltar as cores da cidade, as imagens da cidade, os sons da cidade e esse sentimento... E as pessoas da cidade. As pessoas da cidade, o carinho que as pessoas têm, porque afinal de contas a cidade, Diogo, é o lugar onde a gente nasce, onde a gente cresce, onde a gente se sente seguro quando está passando pela rua. Nada melhor do que comemorar a felicidade, então, de viver numa cidade tão linda como Rio Branco. E Marcos, eu agradeço a tua participação aqui no Ideias da Aldeia, te perguntando, depois de 123 anos de cidade, quais são os principais desafios de Rio Branco? Olha, eu acho que é consolidar, fortalecer aquilo que Rio Branco já conquistou, né? Rio Branco, por seus próprios méritos, avançou muito, né? Se tornou esse pedacinho cosmopolita na Amazônia Ocidental e tem uma responsabilidade muito grande diante do que vem pela frente. É como sempre diz Antônio Alves, né? Quem consegue pensar sua existência consegue projetar seu futuro. Então, se Rio Branco tem 123 anos, nós podemos ser coerentes também com a projeção de 123 anos de felicidade, de desenvolvimento, de criação de uma cidade boa e carinhosa para a gente poder viver. Bacana. Obrigadão, Marcos. Um abraço, Diogo. Muito obrigado também às 22 cidades acreanas que acompanharam esse bate-papo sobre o aniversário da cidade de Rio Branco. Até a próxima e a gente se vê.